E vamos falar das constituições brasileiras ao longo da nossa história. Sim, um tema importante, aparece em todas as provas do Enem, alguma coisa sobre direitos políticos do Brasil ao longo dessa nossa história, certo? Vamos começar lá no primeiro reinado e vamos até os dias atuais e as constituições que o Brasil já teve e o que cada uma delas definiu. Então, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, vamos lá. Nossa primeira Constituição, ela vai ser a outorgada de Dom Pedro I em 1824. Na verdade, eu tinha tido um texto constitucional em 1823, conhecido como Constituição da Mandioca, o que não agradou em nada ao imperador, que dissolve a Assembleia Constituinte na chamada Noite de Agonia, e então outorga a nossa primeira Constituição em 1824. O que ela vai definir pra gente? Primeiro, eu vou ter no Brasil 4 poderes, os 3 poderes clássicos iluministas: legislativo, executivo e judiciário. Porém, eu vou criar um 4º poder, e esse fundamental para você, o chamado poder moderador, acima dos 3 poderes e exercido por Dom Pedro I nessa fase, o que significa basicamente o autoritarismo do imperador e que não vai agradar em nada o partido brasileiro, certo? Bem, as províncias serão governadas por um presidente de província, escolhido diretamente pelo imperador. A religião católica se torna a religião oficial do Império. Porém, eu permito uma liberdade de culto em âmbito privado. Mas além de tudo isso, o que eu tenho? Quem passa a ser cidadão brasileiro? Basicamente, os homens livres e libertos que nasceram aqui no país. Aos estrangeiros vai ser liberada a cidadania caso você venha do reino, caso você venha de uma colônia, porém resida no Brasil e tenha apoiado a independência. O legislativo vai ser dividido em senadores e deputados. Os senadores, o Senado, certo? Composto por homens que têm uma renda anual superior a R$800 mil e com mandato vitalício. Os deputados, por sua vez, vão ser homens com uma renda anual de R$400 mil com mandato de 4 anos. O seu sistema eleitoral segue um voto censitário, dividido em eleitores de paróquia, as pessoas, os homens aptos a votar, com uma renda anual de R$100 mil. E eleitores de província, uma renda anual de R$200 mil, também aptos a votar. Os eleitores de paróquia votam nos eleitores de província e esses, por sua vez, votam em deputados e senadores. Com um sinal, o Senado você vai ter uma lista tríplice de senadores, no qual o imperador escolhe o senador. Beleza? Tranquilo? Vou colocar para você aqui agora, você está olhando aí, quais são as ideias básicas, os tópicos da Constituição de 1824. Dá uma olhada aí. Beleza, saltamos então para 1891, final do Segundo Reinado, final do Império. No Brasil, estamos na República. Então teremos nossa primeira Constituição republicana sobre o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. O que eu vou definir aí? Primeiro, o Brasil passa a ser uma república federativa presidencialista, certo? Com 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. O meu voto, ele passa a ser aberto e direto, certo? Isso favorece muito o controle das elites locais, que você vai chamar de coronéis. O sufrágio vai ser universal, esquece aquele voto censitário, agora vota todo mundo independente de renda. Porém, com algumas exceções. Quem não vota? Menores de 21 anos não votam, analfabetos não votam, padres não votam, soldados não votam e, classicamente, mulheres não votam. Tudo bem? Eu tenho uma liberdade de culto. O Senado vitalício acaba. O mandato dos senadores agora passa a ser de 9 anos. Estão proibidos a utilização de títulos de nobreza. Não rola mais no Brasil conde, duque, barão, duquesa, nada disso, beleza? Eu passo a ter um ensino primário obrigatório, laico e garantido pelo Estado. Lembra? O Estado agora é laico. Separei igreja e Estado. Tranquilo? E aí, segue aí para você ver os principais tópicos da Constituição de 1891. Vai! Beleza, chegamos em 1934. Estamos em plena Era Vargas, 1930, 1945. E nessa fase eu tenho 2 constituições. A primeira, em 1934, vai determinar alguns pontos importantes. Quais são eles? Aquele meu voto que era aberto, ele agora passa a ser secreto, certo? Eu vou incluir constitucionalmente o voto feminino. Já tinha sido decidido alguns anos antes, beleza? Mas agora na Constituição é em 34 que o voto feminino entra. O meu mandato presidencial vai ser de 4 anos sem possibilidade de reeleição.
Eu vou estabelecer na Constituição a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Eu vou ter as leis trabalhistas, embora nesse momento só valha para o meio urbano. Eu vou criar um deputado classista, beleza? Eu vou liberar o direito de greve, porém sob a tutela do Estado. Essa é a primeira Constituição da era Vargas. E aí, segue os principais tópicos aí para você. Beleza, chegamos então em 1937. A gente tem origem no Brasil no chamado Estado Novo, ou seja, a ditadura de características fascistas de Vargas. E isso vai entrar diretamente, então, na Carta Constitucional de 1937, conhecida como Polaca, por se inspirar na Constituição fascista da Polônia. O que eu vou definir, então, a partir de agora? Simples. O presidente passa a nomear interventores para governos estaduais, e esses governadores estaduais vão determinar, então, quem vai governar os municípios, certo? Eu vou extinguir tanto a justiça eleitoral quanto os partidos políticos. Eu vou instituir a censura. Eu vou determinar a pena de morte para crimes políticos. E eu vou extinguir o poder legislativo. Chegamos na ditadura varguista. Greve também não pode fazer não. Beleza? E aí, segue para você os principais tópicos dessa Constituição. Beleza, 1946. Eu já estou numa nova fase da história do Brasil, a chamada República Liberal Populista ou Experiência Democrática Brasileira. 1945, a era Vargas tinha terminado. Chega ao poder Eurico Gaspar Dutra. E com ele eu vou rever a Constituição. 1946, nós temos nossa próxima Constituição, certo? Uma Constituição considerada uma Constituição liberal. Vai determinar alguns aspectos. Primeiro, o mandato do presidente passa para 5 anos, sem possibilidade de reeleição. O de deputado se mantém em 4 anos e o de senador cai para 8 anos, certo? Eu vou novamente delimitar as esferas, o poder de cada um dos 3 poderes. Eu vou ampliar ainda essa lógica do sufrágio universal, porém analfabetos continuam sem votar, muito por uma pressão das elites brasileiras. Eu vou possibilitar uma liberdade de expressão e vou extinguir a pena de morte. Tranquilo? E aí, segue para vocês os principais tópicos dessa Constituição. Vai! Em 1964, tem início no Brasil a ditadura civil-militar e, com ela, uma nova Constituição em 1967, conhecido como AI-4. A grosso modo, o que ela vai fazer de fato? Basicamente, pegar tudo aquilo que estava sendo montado até então e transformar em texto constitucional. Então, por exemplo, ela vai definir umas eleições indiretas para presidente da República, também para prefeitos e governadores. Eu vou instituir, melhor dizendo, o bipartidarismo. Lembra? Arena, partido favorável aos militares, e MDB, oposição consentida aos militares. Então eu tenho um bipartidarismo. Eu vou dar ao executivo a autorização para cassar mandatos políticos. Eu vou instituir a pena de morte em crimes contra a segurança nacional. E eu vou restringir o direito à greve. Beleza? E aí, vai, os tópicos estão aí. Finalmente, 1985, fim da ditadura militar e eleição indireta do nosso primeiro presidente civil. Tancredo ser eleito, porém morre, quem assume é Sarney, o vice-presidente. 1988, capitaneado pela figura de Ulisses Guimarães, nós temos a nossa mais recente Constituição, a chamada Constituição Cidadã. E aí, o que ela vai trazer de importante pra gente? Primeiro, uma série de fatores ligados a direitos trabalhistas. Por exemplo, o abono de 40% em relação ao FGTS. O abono de férias 13º para aposentados, a diminuição da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, o direito de greve e liberdade sindical, certo? A questão do direito da licença maternidade e paternidade, beleza? Uma série de aspectos ligados aos direitos humanos, por exemplo, como o fim da censura, a proibição da tortura, o racismo considerado como crime, a igualdade de gênero, o fomento do trabalho feminino. O voto passa a ser obrigatório para quem tem entre 18
e 70 anos e facultativos para quem tem entre 16 e 18 e de 70 para cima, beleza? Ao mesmo tempo, eu amplio agora o direito ao voto para os analfabetos e garanto o direito à preservação dos seus territórios, tanto para as reservas indígenas quanto para os quilombolas, beleza? E aí chegamos a um resumo de quais são as constituições brasileiras ao longo da nossa história, até o presente momento, né, até hoje, 2021, com os direitos que são ampliados ao longo desse processo, beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Comenta aí o que você achou. Abraço e até o próximo vídeo.